Chamo Vandenberg Almeida, presidente do Conselho Regional do Estado do Ceará. Vamos falar hoje um pouco sobre esse tarifaço. Tarifaço que vem mexendo com a economia, vem mexendo com as relações comerciais do mundo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como já se esperava, queria manter a sua política protecionista. Muito antes da eleição, já deixou claro que o seu posicionamento, América para os americanos, iria tentar desenvolver a sua economia americana, procurando dar diversos privilégios para a sua economia, priorizar a atividade econômica dos Estados Unidos, procurar fortalecer a sua indústria, e por conta disso, ele olha os parceiros comerciais como o Brasil, como a Europa, como a China, como parceiros não tão unidos, e acaba dando uma tarifa, taxando esses países para poder fazer com que os Estados Unidos se tornem um país cada vez mais competitivo, para que ele possa manter a sua hegemonia dentro da economia mundial. Mas nós sabemos que quando você tarifa demais de grandes parceiros, isso pode trazer consequências ruins, isso pode prejudicar a economia internacional, isso pode prejudicar as relações internacionais, os negócios internacionais, o comércio como um todo. Sabemos que diversos setores podem ser atingidos. Inicialmente, Donald Trump tarifou o aço e o alumínio brasileiro, com uma taxa de 25%. Agora, nos demais produtos, ele coloca uma nova taxa, chegando a 10%. Taxa essa um pouco mais baixa em relação à União Europeia e em relação à China, que são outros grandes parceiros dos Estados Unidos. Brasil e Argentina tiveram ali, digamos, um impacto menor nessa tarifa. 10% é algo ruim para a economia, mas, lembrando, quando veio de Donald Trump, isso poderia ter dados ainda pior e essa taxa poderia ser maior. Mas é importante a gente observar alguns aspectos, alguns impactos podem acontecer com a economia no decorrer desses próximos meses. Sabemos que a economia brasileira vai ter que se ajustar. Então, os setores econômicos que serão impactados terão que fazer um pequeno ajuste, somente nesse curto prazo, a fim de verificar se existem outros parceiros, a fim de verificar se realmente vale a pena continuar essa relação com os Estados Unidos, continuar essas exportações, e isso vai muito de produto para produto. O mercado exportador brasileiro já está estimando que teremos aí prejuízo de alguns bilhões nesses próximos anos. E nós sabemos que isso traz um grande impacto para a nossa balança comercial. O Brasil é um país dependente dessas relações comerciais. A nossa economia depende muito dessa interação. E diversos produtos nossos que são exportados vão acabar sofrendo algumas consequências. E isso é algo negativo, somente quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para os empresários brasileiros que estão tão acostumados a exportar para os Estados Unidos e agora sofrem com essa nova taxação. Mas é importante que a gente comece a observar que essas tarifas, desse momento, elas já vinham sendo anunciadas há um bom tempo atrás. E Donald Trump simplesmente cumpriu a sua promessa de manter o seu protecionismo americano, de proteger a sua economia, de valorizar a indústria americana. Tanto que ele quer que as indústrias que hoje aqui se encontram se desloquem para os Estados Unidos, para que eles possam produzir no local, lá nos Estados Unidos, para que possam fortalecer ainda mais, gerando renda para os Estados Unidos, fazendo com que haja mais uma geração de emprego e melhore seus resultados, que não são animadores. Mas com esse tarifaço que ele traz agora, ele acaba trazendo, digamos, uma guerra comercial. Eu te digo, uma guerra comercial desnecessária, porque acaba batendo em grandes parceiros comerciais que podem e continuam contribuindo com a economia americana, mas que com esse tarifaço isso pode comprometer essa relação. Nesse momento, é um momento ideal para que o governo federal brasileiro procure entrar em uma negociação, procure conversar com membros que tomam de conta dessa política econômica americana, para que possa chegar a um número que possa atender tanto o mercado brasileiro como o mercado americano, para que ninguém venha a ser penalizado. Lembrando, nós somos um país exportador,
um grande país produtor e precisamos ter os Estados Unidos como nosso parceiro, não como inimigo comercial. Isso vai trazer algumas consequências, como eu disse anteriormente, em relação ao aço, em relação ao alumínio. O setor automobilístico pode sofrer algumas consequências, tanto que agora a gente está começando a produzir aqui no nosso país também, vindo um polo automotivo para o nosso país. Então, isso pode trazer algumas consequências ruins. É importante a gente começar a observar e começar a fazer esse mapeamento para que as nossas relações internacionais ela não venha a ser discutida apenas em cima de um número, mas sim num contexto geral. A economia brasileira precisa, nesse momento, se reajustar. O Congresso Nacional acabou de aprovar, digamos, uma medida que vai fazer com que o Brasil mostre força. Lembrando, nós somos uma grande potência econômica. O Brasil é uma grande potência da economia mundial e ela vem se desenvolvendo ano após ano. E nós não podemos fazer com que essa economia seja comprometida através desse tarifaço. Estados Unidos, temos e devemos manter uma boa relação comercial com eles. Mas, acima de tudo, a soberania brasileira não pode ser colocada em xeque. A nossa economia tem que ser bem debatida, bem discutida. A nossa política econômica, a nossa balança comercial, ela tem que ser muito bem, digamos, tem que se encaixar muito bem com a necessidade global. O mundo, como um todo, ficou preocupado com esse tarifaço. A China entrou muito fortemente nessa guerra comercial. Foi a que sofreu uma maior sanção. Lembrando, Estados Unidos sempre fica preocupado quando a economia da China vem avançando. E ela vem crescendo nos últimos anos. É importante que a gente comece a observar que a China ela vem tendo resultados positivos na sua economia e resultados desses que já estão durando por diversos anos. A União Europeia, que também que tem diversos países como parceiros, também acabou sendo afetado, levando uma tarifa também um pouco mais alta. E essa elevação dessa tarifa compromete a boa relação comercial. É importante que o Brasil saiba tomar proveito disso. É importante que o Brasil saiba enxergar as oportunidades nesse tarifaço, para que a gente consiga não só manter a boa relação comercial com os Estados Unidos, mas que a gente também possa fazer boas e começar novas relações. Acredito que esse momento de tarifaço vai dar oportunidade para que o nosso mercado, os nossos produtores, o nosso mercado exportador, ele possa ampliar o seu leque, ele possa ir atrás de outras oportunidades de outros países parceiros, melhorar cada vez mais nossa relação comercial, procurar introduzir o nosso produto em países que nós ainda não estamos entrando. Então, esse é o momento que o Brasil pode aproveitar e pode enxergar nessa janela desse tarifaço uma janela de oportunidade. Gosto sempre de dizer que nós podemos enxergar o copo ou meio cheio ou meio vazio. Acho que esse é o momento da gente olhar esse copo, ele está meio cheio, para que a gente possa enxergar oportunidades, entrar em outros países, para começar outras relações comerciais, introduzir novos produtos, e é o momento do Brasil sentar com os Estados Unidos e mostrar que somos, sim, uma economia em crescimento, que somos uma economia que merecemos respeito. E por conta disso, por nossa economia estar se fortalecendo, pela nossa indústria estar produzindo bem, pelo nosso agronegócio estar cada vez mais destacando, é o momento da gente poder sentar, discutir essa relação e realmente retirar ou reduzir, pelo menos, essa tarifa imposta pelo presidente americano Donald Trump. Lembrando, compreendo o papel dele como presidente da sua república, compreendo o seu papel como profissionista, mas nós precisamos saber que a economia precisa caminhar junto. A economia americana, a economia brasileira e a economia mundial. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.